Olá pessoal do YouTube, hoje vamos começar a falar sobre o produto vetorial. E esse produto vetorial é um bicho assim de 7 cabeças para quem aprende geometria analítica pela primeira vez, mas não será uma dificuldade aqui. Como que eu separei essa quarta parte do curso de geometria analítica? Primeiro é produto vetorial, o resto eu ainda não sei porque eu ainda não fiz. Mas eu imagino que eu vou falar sobre área de paralelogramo e mais alguma aplicação bem relevante antes da gente partir para a quinta parte, que é retas. E o que eu gostaria nessa aula em específico? Que a gente entendesse hoje a definição do produto vetorial, o que ele é e depois como que eu calculo. Não vamos falar muito sobre interpretação ainda. Por quê? Porque a gente precisa aprender a fazer as contas, entender a definição, já vamos começar a entender o que ele gera, a operação, mas a gente precisa fazer o trabalho com bastante calma, porque se você chegou de paraquedas nessa parte do curso, sabe que a gente faz os conceitos em detalhes. E não se aprende essas coisas da forma mais fácil do mundo. Tem que ir devagarzinho, entendendo cada coisa. Vamos falar sobre produto vetorial, que é isso que a gente tem para hoje. Então, o produto vetorial é uma operação também. E se é uma operação, foi decidido, escolhido por algum maluco que resolveu interferir na tua vida. Ele definiu que seria dessa forma. Qualquer um tem autonomia para criar a operação que queira. Acontece que algumas operações não têm aquela aplicação, não tem aquela utilidade, por exemplo. Eu posso pegar dois vetores e combiná-los para que a soma deles, por exemplo, ou o produto deles, resulte sempre em 0, ou sempre em 1, ou sempre em 2. Mas isso não vai me ajudar muito, porque não vou ver muita utilidade nisso. O importante é que você precisa ter consciência que nós definimos, escolhemos esse produto vetorial para ser dessa forma. Então, em matemática, definição você não briga, você aceita. Isso aí é desse jeito, e aí a partir dela, a gente vai entendendo quais são as suas implicações. O que pode acontecer quando eu decido fazer o produto vetorial desse jeito. O que eu preciso para fazer o produto vetorial? 2 vetores. E o nome entrega já que o resultado do produto vetorial é um vetor, ao contrário do produto escalar, que é um escalar, um número. Então, o nome de produto vetorial já entrega que o resultado será um vetor. Como há mais de um produto em geometria analítica, você não pode confundir as notações. Então, quando eu faço o x, v, eu estou falando do produto vetorial. Se eu colocar um pontinho, produto escalar. Muda de autor para autor, mas aqui eu vou tentar não confundir vocês e tratar sempre do mesmo jeito. Então, o resultado é um vetor. Agora pense comigo, se o resultado é um vetor, eu tenho que defini-lo, especificar a forma que o resultado, que 2 vetores combinam num terceiro. E se o resultado é um vetor, eu tenho que especificar as suas características. Quais são? Módulo, direção e sentido. Então, para eu ter qualquer operação cujo resultado é um vetor bem definido, eu tenho que dizer como que gera-se o módulo, como gera-se a direção e como gera-se o sentido. Então, vamos ver como que ficou a regra escolhida, tá? Já sabemos que é um vetor, U vezes V, né? E eu chamei de W. E o módulo, qual é? O módulo, por definição, módulo de U, módulo de V, seno de θ, sendo θ o ângulo entre U e V. Então, se você tem 2 vetores, se você fizer módulo de U, módulo de V, seno de θ, é o módulo do produto vetorial, por definição. Eu costumo anotar essa definição, porque você que viu a definição do produto escalar, começa a se confundir, né? A outra é módulo de U, módulo de V, cosseno de θ, e aí você fica, putz, agora já era. É difícil mesmo por ser um pouco embaralhado. Mas tá aí, ó, módulo do produto vetorial é isso aqui. E a direção e o sentido? Então, a direção, ela é ortogonal a U e V simultaneamente. Lembrando que ortogonalidade significa que o vetor resultado forma 90 graus com o vetor U e com o vetor V ao mesmo tempo. Eu não trouxe uma simulação disso hoje para vocês, mas cabe você tentar imaginar como isso é possível. E talvez você chegue à conclusão que um vetor só será ortogonal aos dois simultaneamente se ele sair do plano definido por U e V. Vou mostrar isso. Acho que eu mostro isso hoje sim, eu já não me lembro. Dá uma olhadinha de novo. Bem, vamos ver o sentido então. O sentido é o da regra da mão direita.
Lembra que teu professor de física, lá no ensino médio, talvez, falasse sobre a regra da mão direita, quando ele estava falando de corrente elétrica? Acontece que corrente elétrica, fluxo, essas coisas nada toda aí de eletricidade, são vetores e usam o produto vetorial, a propósito. E o que é a regra da mão direita? É uma regra que você pega um versor, outro versor põe no dedo, o outro para cima te dá aquela regra. Mas essa regra não é muito clara, assim, de ficar apontando o dedo. Então eu coloco esse esquema para você. Quem é I, J e K que você está observando aí? São os versores de base. Lembra quando a gente constitui um espaço cartesiano, que na base canônica, IJK, você tem I, que é o versor do eixo X, J, o versor do eixo Y, e K, o versor do eixo Z, né? Veja que eles são os versores. O que a gente sabe sobre o plano e sobre o espaço vetorial? Que a base é ortogonal, que forma 90 graus entre si. Se eu fizer o produto vetorial de I com J, seguindo o diagrama que você está vendo, o resultado dá K. Se eu fizer de J com K, dá I. E se eu fizer de K com I, dá J. Essa é a regra da mão direita. Então, I com J dá K, J com K dá I, K com I dá J. Como que eu lembro disso? Com esse diagrama que eu também costumo anotar lá no formulário, caso você esteja montando um, desde que eu comecei a falar sobre isso. Mas e se for o contrário? Se for o produto de K com J? Quando você lê esse diagrama na direção oposta, o resultado é negativo. Produto vetorial de K com J dá menos I. De J com I dá menos K. E de I com K dá menos J. Isso vai ficar claro à medida que a gente fazer alguns exercícios, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Olha só, eu quero fazer alguns para a gente entender. Eu vou fazer os produtos vetoriais dos versores de base para a gente entender o que são esses resultados todos. A gente vai fazer no quadro. I com I com J, I com K, J com I e J com K. E vamos ver o que dá para a gente começar a entender o resultado do produto vetorial nos casos mais simples, que são os versores de base. Então vamos encontrar aqueles produtos vetoriais que eu sugeri para vocês, mas para isso eu preciso de uma definição que você vai cansar até você lembrar. Cansar de lembrar, né? Pode dizer. O produto vetorial entre U e V será o vetor W, que tem módulo. Qual que é o módulo de W? É o módulo de U, módulo de V, seno do ângulo entre eles. Beleza? Qual que é a direção? Ortogonal. W é ortogonal a U e W é ortogonal a V. Qual que é o sentido? Segue a regra da mão direita. Então, vamos escrever aqui a regra da mão direita. I, J e K. Se você fizer I vezes J, dá K. Se você fizer K vezes I, dá J, e assim por diante. Se você fizer no outro sentido, vai dar negativo, tá? Então, esse é o esquema que a gente vai explorar agora. E vamos olhar os versores de base. Então, eu vou fazer uma representação aqui, ó, para você entender. Se eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, esse versor aqui, ó, que tá para cá, é o I. Esse que tá para cá é o J. E esse que tá para cima é o K. Você acostuma ver essa visão tridimensional que eu acabei de desenhar aqui. No plano é difícil de ver, para quem tem mais, sei lá, confusão mental aí. Mas bem, vamos fazer os produtos vetoriais. Então, no primeiro caso, eu vou fazer o I vezes o I. Vezes na forma de produto vetorial. O I é o eixo X, um versor do eixo X, um versor do eixo X também. Só que olha só o que acontece. Vamos ver o módulo do produto escalar? O módulo não é módulo de I vezes seno de θ. E quem é θ? Θ é o ângulo entre eles. Só que I e I, o ângulo entre eles é 0. Então, eu terei 1 vezes seno de 0. Só que seno de 0 é 0. Então, o produto escalar de um versor por ele mesmo dá 0. Primeira consideração. Inclusive, você irá perceber que qualquer vetor que tenha ângulo 0, ou seja, que tenha a mesma direção, terá produto vetorial 0, independente se está tratando de versor ou não. Vamos fazer mais um. Então, se eu fizer agora, vamos dar uma olhadinha. O versor I
pelo versor j. O que eu vou obter? Primeiro, perceba, vamos olhar o módulo desse resultado, antes de calcular ele mesmo. Ele será módulo de i, módulo de j, vezes seno do ângulo entre eles. Só que o módulo de i é 1, módulo de j é 1. E o ângulo entre eles agora é de 90 graus. São ortogonais por definição. Seno de 90 é 1, então isso aqui dá 1. O tamanho do versor é 1. Se é 1 o tamanho do versor, será um versor de base. Mas qual versor de base? Bem, a direção é ortogonal às dois ao mesmo tempo. Para ser ortogonal a I e J ao mesmo tempo, ele terá que estar num plano saindo, num espaço saindo do plano. Então ele tem que estar para cima ou para baixo, considerando I e J dessa forma. Então eu sei que ele estará na direção de K, podendo ser maior ou menor que K, mas espera, ele é unitário. Então só tem duas possibilidades, ou ele é o mais K, ou ele é o menos K. Para saber o sentido, se é mais K ou menos K, eu observo a regra da mão direita, ó. I vezes J, eu estou na direção positiva. Resultado é K. Portanto, produto escalar de U por J, isso dá K. Cuidado, ó, aqui eu pus módulo, por isso deu um número. Aqui é o próprio resultado, I por J, dá K. Vamos fazer mais um, até você cansar. O produto escalar de U por K dá o quê? O módulo, você precisa concordar que é 1. Não preciso fazer de novo, para você ver que produto escalar de módulo 1, seno do ângulo entre eles que é 90, o seno dá 0, I com K, fechou. O que eu quero que você observe é que quando eu multiplico I por K, eu estou caminhando na regra da mão direita no sentido contrário. I vezes K dá menos J. E acabou, já começou a entender a regra da mão direita. Vamos fazer o J e o vezes I, por exemplo? A única coisa que você precisa se perguntar é, está indo na mão ou contra? Então, J vezes I está indo contrário. Então, dá menos K. E se você fizer, por exemplo, J vezes K, isso dá o quê? J vezes K está no sentido correto. Então, ele dá I positivo. Então, só se atente a isso, mas a gente já aprendeu a calcular os produtos vetoriais, pelo menos desses casos mais simples, que são os versores de base. Muito bem. Então, você já começou a ver como funciona o produto vetorial. A definição é isso mesmo, mas agora a gente só viu para os versores de base. E se eu tiver um vetor diferente, um vetor todo esquisitão, assim, bem grandão, com coordenadas em x, y e z, o que eu faço? Para eu conseguir fazer produto vetorial nesses casos, eu preciso entender algumas propriedades. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, quando eu fiz ali no quadro I com I, eu encontrei que o resultado era 0. Se eu fizer U, um vetor qualquer, com ele mesmo, o produto vetorial é 0. E por quê? Porque o módulo do produto vetorial é módulo de U, seno do ângulo entre eles mais horas, o ângulo entre eles é 0. E o seno de 0 é 0. Portanto, será um vetor cujo módulo é 0. Esse é o vetor nulo. Então, se eu faço o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, como o ângulo entre eles é 0, o resultado dá 0. A propósito, se eu fizer de um vetor com qualquer outro que tenha a mesma direção, o ângulo sempre será 0, né? E aí o que acontece? O resultado sempre será o será o vetor nulo. Isso, inclusive, será explorado mais quando a gente falar sobre planos. Olha a segunda propriedade. O que acontece se eu faço produto vetorial U com V? Dá um resultado. Se eu fizer ao contrário, V com U, não dá a mesma coisa. Cuidado que a propriedade comutativa, a troca de ordem, não funciona aqui, tá? Vai dar diferente, então não é comutativo. Outra característica, essa sim funciona, é a distributividade, né, da multiplicação do produto vetorial pela adição de vetores. Se eu fizer U vezes V mais W, isso dá U vezes V mais U vezes W. E essas propriedades, embora eu não esteja provando, quem gostar dessa parte assim analítica de provar as coisas, vai dar mais sustentação para a forma de cálculo que a gente vai ver daqui a pouco. Olha só, se eu tiver um múltiplo, lambda U vezes V, eu posso fazer o produto vetorial de U por V e depois multiplicar por lambda sem problema nenhum. Outras características, esse é importante, ó. O que acontece quando eu faço um produto vetorial e o resultado deu 0? Bem, pode ser que eu tenha colocado de entrada o vetor nulo. O vetor nulo, ele tem módulo nulo, o módulo é 0.
E aí, quando eu calcular o módulo do produto vetorial, isso dará módulo de 0 vezes um monte de coisa, mas dá 0. Portanto, pode ser que eu esteja usando o vetor nulo. Mas há uma possibilidade de eu não estar usando o vetor nulo e mesmo assim o produto vetorial dar 0, que é quando os vetores são colineares, isto é, quando eles possuem a mesma direção. Se esses vetores tiverem a mesma direção, o seno do ângulo entre eles é 0, porque o ângulo entre eles é 0, eles têm a mesma direção. E aí o produto vetorial dá 0. Então, não tem o produto vetorial de um vetor por outro colinear, dá nulo. E isso é bem relevante. Será que tem mais alguma propriedade? Ah, tem, olha só. O produto vetorial de U por V é ortogonal simultaneamente a U e a V. Mas essa é a própria definição de produto vetorial. Então, não tem muito o que falar aqui. Vamos em frente. Então, agora, eu quero encontrar uma forma de cálculo para o produto vetorial. Se eu coloco um sistema de referência usual, os vetores U e V passam a ter coordenadas. x1, y1, z1, o vetor U, x2, y2, z2, o vetor V, para eu indicar que é qualquer vetor. O IV é o vetor que você quiser. E aí eu queria saber se há um jeito de calcular esse produto vetorial para esse sistema de referência de uma forma mais simples. Sem ter que ficar calculando o módulo de U, módulo de V, seno, e depois encontrando o vetor ortogonal. Essa é a pergunta que eu quero fazer. E quem acompanhou o curso lá em Produto Escalar e viu algum exercício aí pelo caminho, sabe que eu fiz em algum momento um problema de determinar o vetor simultaneamente ortogonal a dois vetores dados. Era um problema dificílimo, que dava muita conta, sistema de equação e tudo mais. Se eu puder evitar isso, melhor ainda, porque além de eu encontrar... Não, vai dar muito trabalho, imagine. Então eu preciso achar uma forma mais fácil de fazer, e é o que eu quero investigar agora, com bastante cuidado. Respira fundo que a gente vai fazer isso no quadro. Então a gente aprendeu a fazer a multiplicação do produto vetorial dos versores, mas no geral os vetores eles podem ser uma combinação linear dos versores de base, portanto tem coordenadas x1, y1, z1 e assim por diante. E quando eu coloco o sistema de coordenadas, um dos principais objetivos que a gente tem é de simplificar as operações. Porque veja, a forma que a gente fez ali, calculando o seno, tudo, pareceu fácil porque eu estava tratando de versores. Se eu tratar de vetor desse tipo, fica muito difícil de fazer pela definição. Então, quando eu coloco o sistema de coordenada, minha pretensão é simplificar essa conta, achar uma forma de fazer o produto vetorial sem passar pela definição. E é o que eu quero fazer agora. Então, os vetores, eles sempre serão escritos em termos dos versores. Então, eu posso escrever assim, ó, x1i mais y1j mais z1k, produto vetorial com x2i mais y2j mais z2k. Respira fundo agora que vai ter bastante álgebra. Para isso, eu preciso ver aquelas... Eu deveria demonstrar, mas a gente pulou isso no curso para não ficar muito chato. Mas é importante, principalmente para uma formação em matemática. Mas bem, quando você faz o produto vetorial, vale a propriedade distributiva. Então eu vou reordenar esses termos de uma forma que fique de outro jeito. Ó. Eu vou escrever assim, ó, x1, x2 e produto vetorial com i. Então eu agrupei, fiz a distributiva e a comutativa. E a associativa. Agora eu vou fazer assim, ó, esse vezes aquele. O que eu estou fazendo? Aquele chuveirinho lá, né? Ó, x1, y2 e produto vetorial com j. Mais x1, z2, que multiplica i, produto vetorial com k. Eu distribuí o x1i, mas tem que distribuir o y1i, 1i, e o z1k. Vamos fazer isso. Então, tem que continuar essa expressão. Ó. Mais y1 vezes x2, j, produto vetorial com i. Perceba que você pode trocar a ordem, mas não pode inverter, fazer a comutatividade, isso não pode. Mantém, ó, j por i, não pode escrever i por j, tá? Mais y1, que multiplica y2, que multiplica j vezes j, mais z1. Opa, mas olha só, mais y1, que multiplica z2, que multiplica j, produto vetorial com k. Fiz a distributiva do y1j, tem que fazer a distributiva do z1k.
vai ficar Z1 vezes X2, que multiplica K, produto vetorial com I, somado com Z1 vezes Y2, que multiplica K, produto vetorial com J, somado com Z1, que multiplica Z2, que multiplica K, produto vetorial com K. Lembra quando a gente fez algo parecido com o produto escalar? É a mesma coisa que a gente está fazendo. Vamos ver se tem coisas que simplificam. E perceba aqui, ó, que são 9 termos. Eu coloquei 3 por linha, mas você pode pôr numa linha só para mostrar uma conta bem grande para os seus amigos. Mas bem, eu tenho I vezes I aqui. Produto escalar do versor I vezes I, o ângulo é 0, o seno é 0, produto vetorial 0. Então, esse aqui pula fora. Esse aqui é a mesma coisa, ó. J vezes J dá 0. E K vezes K dá 0 também. Então, eu comecei a simplificar algumas coisas. Outras coisas que eu tenho que observar. Quanto que dá I vezes J? Tenho que olhar a regra da mão direita. Ó. I, J, K, é na ordem alfabética, inclusive. Ó. Então, I vezes J, J vezes K, K vezes I. Essa é a direção positiva. Então, vamos escrever aqui para você entender. Ó. Vamos lá. Eu tenho aqui ó, x1, y2, que multiplica I vezes J. I vezes J dá o K. Pronto. Simplificou um pouco. Olha aqui, ó. X1, Z2, deixa esse número aí, não precisa ficar assustado com ele. Vezes I vezes K. I vezes K está na direção oposta. Então dá menos, ó. Menos J. Beleza? Vamos fazer isso aqui agora. Ó. J vezes I. J vezes I, direção oposta, dá menos Y1, X2 vezes K. Agora, esse aqui, ó. JK está na direção positiva. Vai dar o I. Então, vai ficar positivo. Y1, Z2 vezes o I. O que mais? Esse aqui, ó. K vezes I. Está na direção positiva. Então, vai dar mais Z1, X2, J. Menos, que eu já sei que é menos, que é o único que sobrou. K vezes J está na direção negativa. Então, vai dar Z1, Y2 e... o que eu estou fazendo? K vezes J, que é I. Beleza. Está aqui o meu problema. Esse já é o produto vetorial. Decorar essa expressão é complicada, mas vamos tentar rearranjar esses termos, para ver se eu consigo uma forma mais fácil. Por exemplo, a primeira coordenada, que é o I, ele ficará Y1, Z2. Está aqui. E o que tem mais de I? Tem esse aqui, ó, menos Z1, Y2. Essa é a primeira coordenada do produto vetorial de U e V. É essa combinação aqui que você está vendo. Guarda ela aí, não tem problema, não se assuste. J, vou pôr o positivo antes. Ó, Z1, X2, menos o que tem J aqui, ó, X1, Z2. Essa é a coordenada J. Qual é a terceira coordenada do vetor? A coordenada K. X1, Y2, menos X2, Y1. Ou Y1, X2. Vou deixar assim. Beleza. Ótimo. Essa é a expressão que você precisa decorar. Meu Deus, e agora? Como que eu vou lembrar disso aqui? Tem um macete. Um grande macete, para falar a verdade. Mas isso só serve para aqueles estudantes que sabem determinante. Se eu, por acaso, montar um determinante que tenha, olha só, na primeira linha, os versores de base I, J e K. Na segunda linha, as coordenadas do primeiro vetor, sempre na ordem. X1, Y1, Z1. E na última linha, as coordenadas do último vetor, X2, Y2, Z2. Esse resultado desse determinante dará aquele resultado ali. Eu não vou riscar ainda para mostrar por que é o determinante. No próximo exemplo, quando eu fizer o exercício, a gente explora essa definição. O importante é você perceber que se eu fizer o determinante, que implica as duas colunas e faz essas contas todas, eu vou obter exatamente isso. Então, o que eu aprendo disso aqui tudo? Que o produto vetorial de U por V pode ser calculado no sistema de referência cartesiano, fazendo um determinante de uma matriz, cuja primeira linha é IJK, segunda linha, coordenadas do primeiro vetor, terceira linha, coordenadas do terceiro vetor. Respira fundo, a gente vai fazer com um exemplo, vai ficar mais fácil.
Então eu sei que você quase morreu pensando na sua prova de geometria analítica, faz parte, produto vetorial é isso aí mesmo, mas agora que nós temos uma expressão de cálculo, eu quero fazer cálculo, fazer conta e ver se é fácil de fazer, ou se é possível de fazer, ou como que a gente faz isso aqui tudo. Então a proposta é a gente analisar isso, fazer essas contas, fazer o produto vetorial, lembrando que eventualmente eu estou fazendo cálculo, eventualmente eu estou interpretando. Se eu estou fazendo cálculo, usa a definição, a forma que a gente acabou de encontrar nesse sistema de referência. Se eu quero interpretar, volta para a definição. Agora eu vou fazer cálculo. Que exemplo que é? Eu tenho o vetor U, 543, V101, e eu vou encontrar o produto vetorial de U por V e depois de V por U. Vamos lá? Então, finalmente, para a gente entender como faz as contas e você perceber a ideia do determinante, vamos fazer o produto vetorial entre U e V. Tem as coordenadas de cada um aqui, e eu quero fazer esse produto vetorial de U e V, e depois de V por U. Então, vamos construir primeiro. Eu mostrei para vocês que o produto vetorial pode ser escrito por um determinante. De uma matriz, cuja primeira linha são os versores de base, I, J, K, essa expressão pode colocar no formulário aí com tranquilidade, assim, porque a gente acaba lembrando, tanto que eu falo aqui com naturalidade, porque tanto que a gente usa isso aqui, fica até enche o saco por um tempo. Aí, quem que vem na segunda linha? As coordenadas do primeiro vetor. O primeiro vetor é o U, 5, 4 e 3. E na última linha, as coordenadas do outro vetor, que é 1, 0 e 1. Montei isso daqui. Tenho que fazer o determinante. Como que faz determinante? Eu não vou, assim, aqui no canal, ser muito específico sobre determinante, porque tem muita aula de determinante por aí na internet. É determinante 3x3. Eu vou mostrar como o pessoal faz e como eu faço. Mas se você tiver muita dificuldade, tem os exercícios, talvez eu faça com mais calma, mas vamos fazer com bastante cuidado. Como que eu faço determinante 3x3? Eu tenho que duplicar as colunas. 1 e 0. E aí fazer o seguinte produto. Fazer o produto das diagonais, essas, que serão positivas, e essas que serão negativas. Então, vamos fazer assim, I vezes 4 vezes 1, isso aqui dá 4I. J vezes 3 vezes 1, isso aqui dá 3J. E K vezes 5 vezes 0, isso aqui dá 0. Esses são os termos positivos. Agora, eu vou fazer os termos negativos. 1 vezes 4 vezes K dá 4K. Mas, opa, é negativo. Menos 4K. Esse vezes esse vezes esse, 0 vezes 3 vezes I, dá 0. É negativo, vou deixar negativo só para você lembrar. 1 vezes 5 vezes J dá menos 5J, porque são os termos negativos. E aí você soma tudo. Então, você ficou com 4I mais 3J, que são os termos positivos, o terceiro é 0, menos 4K, menos 5J. Quer escrever em termos de coordenadas? Quais são os multiplicadores de I? É o 4. Qual é o multiplicador de J? 3 menos 5 dá menos 2. E aqui, menos 4. 4, menos 2 e menos 4. Achei o produto vetorial. Acha fácil fazer assim? Faz. O importante é você conseguir fazer, né? Vamos fazer o V vezes U? O que muda aqui no produto vetorial? Bem, a primeira linha continua sendo os versores de base. A segunda linha continua sendo o primeiro vetor. Só que o primeiro vetor é o V agora, né? Então fica 1, 0 e 1. E na última linha, o último vetor, 5, 4 e 3. Quer duplicar as linhas e fazer? Pausa o vídeo e tenta. Mas eu faço diferente. Como que eu faço? Assim, esse vezes esse, dá 0. 0i ou 0 só. Somado. Na verdade, 0i para a gente ser precioso. Mas somado com. Esse dos dois tem que multiplicar pelo que estaria aqui, que é o 5. Então eu faço tipo um risco aqui. Mais 5j. Na prática eu não risco nada. Eu vou olhando e imaginando onde que ele deveria estar, né? Depois esse eu multiplico os dois que faltaram, o 4 e 1. Então fica mais 4k. Esses são os termos positivos. Vamos fazer os termos negativos? Esse vezes esse, dá 0. Esse vezes o que restou, que é o i, dá menos 4i. Esse com os dois que restaram, dá menos 3j. Eu aprendi a fazer assim no ensino médio, sabia? Um professor me ensinou, eu achei bem tranquilo e fechou. Mas faz do jeito que você achar mais fácil. O que eu encontrei aqui? Menos 4i. J com J mais 2j.
mais 4k. Vamos escrever em termos de coordenadas, como isso aqui ficou? Ficou menos 4, 2 e 4. Olha só, ficou com o sinal trocado. Que bom, tinha que ser. Porque eu já falei para vocês que se eu faço o produto vetorial de U por V, isso dá menos o produto vetorial de V por U. Não dá para trocar a ordem dos vetores. Muda. E o que é muda? Muda que você vai encontrar o vetor oposto, que aponta para o outro lado. Perfeito? Vamos em frente. Então, agora eu quero mais um exemplo para a gente treinar um pouco sobre essas formas de cálculo. Eu tenho o vetor U de coordenadas 3, 1, 2, V, menos 2, 2 e 5. E eu quero calcular produto vetorial de U por V, produto vetorial de U por V vezes produto escalar U, produto vetorial de U por V, produto escalar com V. Vamos fazer isso tudo para ver se aparece alguma coisa curiosa? U e V dados, vamos calcular o produto vetorial primeiro, depois os produtos escalares. Como que eu faço produto vetorial? Você já entendeu lá no exemplo anterior, que é um determinante. Na primeira linha você coloca os versores de base, I, J, K. Isso só vale para coordenadas cartesianas. U, 3, 1 e 2, que são as coordenadas do primeiro vetor, e depois as coordenadas do segundo vetor. Só confere, está na ordem aqui, ó, U e V, que isso é importante, senão você vai obter o valor ao contrário. Pausa e faz o determinante, mas eu vou fazer aqui rapidinho com vocês, ó. 5i, esse vezes esse dá menos 4j, k vezes 3 vezes 2 dá 6k, então você vai chegar nisso, que são os termos positivos, e os termos negativos, aqui ficou menos 2k, só que é negativo, então vai ficar mais 2k, aqui 2 vezes 2, 4, com aquele i dá menos 4, 4i no caso, e 5 vezes 3 vezes j dá menos 15j. O que me deu o produto vetorial? Deu 5 menos 4 dá 1i, menos 4 menos 15 dá menos 19j e mais 8k. Ah, não gosto de escrever ijk. Então escreve em termos de coordenadas, ó, 1, menos 19 e 8. Então eu fiz o produto vetorial. Você lembra que o produto vetorial, ele é, por definição, um vetor, que é ortogonal a U e ortogonal a V? Se é ortogonal, forma 90 graus. Se forma 90 graus, o produto escalar dá zero. Escalar, não vetorial. O B e o C vai testar isso, como se fosse uma prova real da definição do produto vetorial. E a mágica tem que acontecer. O produto vetorial vai ter que dar zero em ambos os casos, porque, por definição, o produto vetorial é ortogonal. Então, vamos testar. Como que eu faço produto vetorial? Coordenadas a coordenadas. Que coordenadas que é de UV? 1, menos 19 e 8. E de U? 3, 1 e 2. Então, taca-lhe o pau, ó. Vai ficar 3 vezes 1, somado com 1 vezes menos 19, somado com 2 vezes 8. 2 vezes 8. Aqui deu 3 menos 19 mais 16. Olha só, 16 com 3 dá 19. É ortogonal a U, forma 90 graus. Que mais? Vamos fazer com esse? U vezes V vezes o V, ó, dá 1 vezes menos 2, primeira coordenada com a primeira, somado com 2 vezes menos 19, somado com 8 vezes 5. Vamos ver o que dá? Deu menos 2 aqui, menos 38 aqui, que é 2 vezes 2, e 8 vezes 5 dá 40. Olha só, deu zero. Então, perfeito. De fato, o produto vetorial é um vetor simultaneamente ortogonal a ambos. É interessante um pouco de leitura do livro que você estiver seguindo aí, caso você esteja estudando, e um pouco de exercício antes de ir para o próximo vídeo. Vamos terminar essa aula? Então, chegamos ao término dessa aula de produto vetorial. Eu peço que você não desista, continue firme. Eu sei que é um desafio para quem estuda a sério geometria analítica aprender esses conceitos. São conceitos densos, demanda estudo, sentar na cadeira, fazer exercício. É trabalhoso, mas eu tô contigo aí e você, se tá comigo, né? Então, fechou. Galerinha, a gente se vê no próximo vídeo em que a gente fala de algumas aplicações de produto vetorial e continuamos aí com essa parte 4 do curso. Um abraço.